Boa noite, pessoal do canal. Me chamo Ricardo Eugênio, professor Ricardo, professor de ciências. Hoje a gente vai dar início ao estudo das células. A gente vai introduzir o estudo das células, saber a importância das células para o nosso organismo. Eu estou falando de organismos vivos. E também a diferença das células eucariontes e procariontes. Saber da importância da célula para o nosso organismo, tanto da célula animal, vegetal, tanto das células das bactérias. A gente vai saber tudo isso ao decorrer do vídeo. Fique no vídeo, pessoal. A gente vai ter, como eu tinha exposto, o tema da aula o estudo das células, introdução das células. A gente vai ter o direto ao assunto. Eu vou debater com vocês, vou explicar como é que eu estudo essas células a partir de vários pontos de vista. Depois eu vou dar as considerações finais e Opa, pessoal, voltando aqui, vamos direto ao assunto. Como vocês podem ver aí o título desse arquivo, é Introdução ao Estudo da Célula. Ou seja, a gente vai dar início hoje à introdução, saber como é que a célula desempenha seu papel dentro dos organismos. Esses organismos podem ser pluricelulares e unicelulares. O que são pluricelulares? São organismos que possuem várias células, ou seja, milhares de células para formar esse organismo vivo. A gente sabe que qualquer ser vivo é formado por células, seja eles unicelulares ou pluricelulares. O que são organismos unicelulares? São organismos que possuem apenas uma célula. Como o exemplo de algumas águas, de alguns protozoários, só possui uma célula. Mas a maioria das vezes a gente encontra os organismos pluricelulares, que são os organismos vivos, como os animais, as plantas, os seres humanos em geral. Então, como é que a célula desempenha seu papel no nosso organismo? A célula tem várias funções no nosso organismo, dependendo de onde ela está localizada. Por exemplo, célula muscular, célula do sistema nervoso, célula do intestino, ou seja, existem vários tipos de células que desempenham várias funções no nosso organismo. Então, pessoal, você sabe por que é importante conhecer o funcionamento das células? Sim, é importante conhecer, porque, como eu falei, os organismos, todo e qualquer organismo vivo é formado por células. Mas vamos fazer uma observação. Existe algo menor do que a célula? Existe sim. Os átomos. Primeiro vem os átomos, que é a menor molécula, a partícula da matéria. Depois vem o que? As organelas da célula. Depois vem a célula. Depois vem o tecido. Aí a partir do tecido vou formar o que? Os sistemas, por exemplo, o sistema nervoso, o sistema endócrino, o sistema cardiovascular. Depois do sistema eu vou formar o que? Vou formar o organismo como um todo. Então, o ponto de partida é a célula. Através das células eu vou formar o que? O tecido. Depois eu vou formar os sistemas. Então, qual é o objetivo da nossa aula de hoje? Explicar a organização celular dos seres vivos e o papel estrutural e funcional da célula com a formação do indivíduo. Identificar os diferentes tipos de células nesse processo de formação. Como eu falei, existe três tipos de células, dois tipos de células: células eucariontes e células procariontes. Existe também os vírus, que é um caso em particular. Então, o próximo objetivo é reconhecer a estrutura acelular do vírus, bem como suas principais características. Eu falei do pluricelular e do unicelular. Agora o vírus é uma célula, eu não posso chamar de célula, mas é um organismo que é acelular, é um organismo que não é célula. Então, passando aqui para frente, como eu tinha falado, todo ser vivo é formado por células, como vocês mesmo veem aqui. Mas será que todos eles possuem mesmo essa formação? Discutiremos isso depois. Vamos lá. Atenção, seu corpo foi gerado a partir da fusão de duas células, o espermatozoide de seu pai e o ovocito da sua mãe. Ou seja, o espermatozoide é um tipo de célula e o ovocito é outro tipo de célula. Ou seja, são duas células que desempenham duas funções diferentes no nosso organismo. A partir dessa configuração de espermatozoide e do ovocito é que vai gerar um novo ser vivo na espécie humana. Então, a partir dessas duas células carregada do gene da mãe e a outra célula carregada do gene do pai, para formar o quê? Um indivíduo. Aí a partir dessa célula única, que é o óvulo, que vai formar um indivíduo, que vai ter tanto característica do homem como da mulher, pai e mãe. Como resultado, essa união desenvolve essa única célula, chamada zigoto.
Como eu falei, seres unicelulares e pluricelulares. Unicelulares é aqueles que possuem apenas uma célula, e pluricelular é aqueles que possuem várias células, milhares de células. Veja alguns exemplos. Bactérias é uma célula só, as amebas, as leveduras, a hemoglobina. Aqui são exemplos de organismos que possuem apenas uma célula. No entanto, também há fungos, algas, plantas e animais que têm o corpo composto por muitas células, ou seja, milhares de células para formar um organismo. Esses organismos são chamados pluricelulares. Veja alguns exemplos. Na imagem abaixo, vejo diferentes seres pluricelulares. O pica-pau, o tronco das árvores, por exemplo, as hemácias, as fibroblastos, a célula do rim, o neurônio, a célula muscular, a célula hepática, o espermatozoide. Então, essas células aqui são células o quê? Pluricelulares, porque a gente encontra várias desse tipo de células desempenhando várias funções no nosso organismo, formando, por exemplo, os tecidos, desempenhando funções dentro do nosso organismo, percebendo os tais formatos que existe constituição do corpo de um animal. Ou seja, não existe só aquilo que você aprendeu lá no ensino fundamental, aquela célula que tem um núcleozinho delimitado, que é de forma arredondada, que possui uma membrana, um envoltório embranar, enfim, é como se fosse um ovo dentro de como se fosse um ovo dentro de uma frigideira. Não é bem assim. As células não possuem apenas esse formato, as células também possuem vários outros tipos de formato. Como vocês podem ver aqui, o espermatozoide é uma cabeça e um filamentozinho, os neurônios são ramificados, ou seja, a célula da hemácia já é uma configuração meio com polígono, enfim, existem vários formatos de células, desempenhando várias funções dentro do nosso organismo, de acordo com a sua localização dentro do mesmo. Como unidade básica do organismo, as células se associam de acordo com suas características comuns e formam os tecidos, como o epitelial, conjuntivo e muscular. Ou seja, a junção dessas várias células forma um tecido. A partir desse tecido eu vou formar o quê? O órgão. A partir desse órgão eu vou formar o quê? O sistema de órgãos, como eu dei o exemplo anteriormente. Sistema cardiovascular, sistema urinário, sistema endócrino, vários sistemas. Quando atuam em conjunto, esses sistemas formam o quê? Nosso organismo, como pode ver nas imagens a seguir, Tá vendo aqui, Como eu falei, a partir de uma célula vou formar aqui a partir de uma célula vou formar um tecido, a partir do tecido vou formar um órgão, a partir do órgão vou formar um sistema e vou formar um organismo como um todo. Vamos explicar agora os tipos de células. Elas podem ser células procariontes, não, os organismos pluricelulares podem ser procariontes ou eucariontes. Dentro da perspectiva de que todos os seres vivos são formados por células e de que existe uma afinidade deles, não é de se espantar que há diferentes tipos de células. Basicamente há dois tipos de células. As imagens a seguir as representam. As células eucarióticas são aquelas células que possuem um núcleo já definido no centro dessa célula, ou seja, possui as organelas, possui a membrana plasmática, ou seja, já possui como pode dizer, algo mais complexo, ou seja, algo mais complexo de delimitar, de explicar. Diferentemente da célula procarionte, que é uma célula simples, é uma célula que seu material genético ele não possui um núcleo, seu material genético fica disperso no citoplasma e possui apenas uma parede celular e não possui várias organelas. Então, as células eucariontes são células basicamente simples. Por ela ser simples, ela é uma célula mais pequena. Então, as células procariontes são células maiores e células mais complexas, ou seja, que desempenham várias funções no organismo, como eu falei para vocês. Das células procariontes, existe o quê? Das células eucariontes existe o quê? Existe as células animais e existe as células o quê? Das plantas. Só que também tem diferença. A célula dos animais, elas são bem parecidas com as células do organismo do ser humano. Só que as células das plantas, elas são células um pouco diferentes. Elas possuem um vacúolo para armazenar água, substância. Ela possui o quê? O cloroplasto para dar rigidez dos galhos, a rigidez do tronco, ou seja, são células parecidas, mas existe uma diferença. Mas tanto um como o outro são eucariontes. Por quê? Porque são células maiores e mais complexas em relação às células procariontes, que são, como exemplo, as bactérias. Olha, células procariontes. O exemplo mais comum são as bactérias. Perceba que o seu material genético está disperso no citoplasma.
ela possui também algumas organelas, o ribossomo e o mosossomo, mas são só essas mesmo. Por exemplo, a célula eucarionte possui o complexo golgieniense, possui as mitocôndrias, possui várias organelas que desempenham várias funções dentro da célula, assim como a membrana plasmática. Observe os aspectos das duas células e compare. A partir de agora vamos analisar a diferença entre elas. Células procariontes. As células procariontes são aquelas que geram as bactérias de outros seres muito semelhantes a estes. Tais células são bem simples do ponto de vista evolutivo, mais primitivo. Sua característica fundamental, que justifica sua nomenclatura, é a ausência de uma membrana nuclear cariomembrana ou carioteca, ou seja, não existe uma membrana que envolve o material genético, o DNA. Esse material fica disperso. Então, por isso que dizemos que essas células não possuem núcleo. Aliás, não é só de membrana nuclear que as procariotas são desprovidas. Elas não têm qualquer outra membrana senão plasmática. Ou seja, elas só têm a membrana principal, que é a parede celular, que a reveste. Esse tipo de célula possui ainda um material genético característico composto por uma única célula de DNA, que se apresenta em forma circular. Ou seja, é como se fosse uma linha. E essa linha você vai enrolando, até que o resultado disso se torna um emaranhado de linhas. Ou seja, esse é o material genético da bactéria, que apresenta forma circular, como de um colar, mas que enrola e forma um bloco denso chamado nucleoide. Ademais, as células procariontes não apresentam as organelas, com exceção dos ribossomos, ou seja, só possui uma organela que não possui em todas as bactérias, é o ribossomos. Agora, as células eucariontes. As células eucariontes são aquelas que compõem os protozoários, os fungos, as águas, as plantas e os animais. Ou seja, as células eucariontes são as mais comuns de serem encontradas. Elas são encontradas em todos esses tipos de organismos. São muito mais complexas e evoluídas. Ou seja, essas células, como elas são complexas e evoluídas, elas têm a capacidade de se multiplicar. Ou seja, como é que elas se multiplicam? Elas vão fazendo o quê? Divisão celular. Uma célula pai e uma célula filha. Elas vão se dividindo, se multiplicando. Quando a célula ela se multiplica de forma desordenada, ela surge através dessas multiplicação desordenada, surge várias patologias, como mais comum que a gente conta, a doença grave chamada câncer. Então, as células, a todo momento no nosso organismo, as células morrem e se multiplicam, ou seja, aquelas células que morrem são substituídas por outras células que vão nascer ainda. Por isso que é muito importante a gente ter uma alimentação saudável, com muitos nutrientes, como por exemplo, os carboidratos, com fonte de energia, as proteínas, os lipídios, que são essenciais para as células, e vários outros nutrientes que são muito bons para a célula. Dentro dele encontramos diversas moléculas de DNA, ou seja, essas células possuem um núcleo, diferente das células procariontes, que não possuem um núcleo delimitado. A célula possui uma membrana que delimita o núcleo, que dentro desse núcleo tem o DNA, que é o material genético. Então, são 46 no caso, são lineares, com um pedaço de fita, ou seja, dentro do núcleo existe o que? O DNA, e existe também o RNA. O DNA é feito de quê? Como eu posso dizer, de cromossomos, pares de cromossomos, que é onde vai formar o gene daquele indivíduo, daquela célula, determinada célula. Diferente das células procariontes, as eucariontes apresentam muitas membranas, além da plasmática e da nuclear, que determinam outros espaços menores, denominadas organelas citoplasmáticas, como as mitocôndrias, o complexo golgieniense. Deixa eu dar um outro exemplo aqui. Os ribossomos, como exemplo aqui, o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, ou seja, várias organelas, que dessas pequenas organelas dentro da célula, dentro do citoplasma, ela também tem membranas em sua volta. Além disso, quando se divide, essa célula realiza os complexos mecanismos de separação já citados, a mitose e a meiose. São processos bem complexos de divisão celular, como eu falei, que forma a partir de uma célula base, que é a célula pai, e uma célula filha. Agora, algumas diferenças entre as células procariontes e as células eucariontes. A cariomembrana é ausente nas células procariontes, mas é presente nas células eucariontes. As organelas é ausente na procarionte, mas é presente nas eucariontes. A mitose e a meiose, ela não é um processo feito pela procarionte, e
é um processo feito pelas células eucariontes, que, como eu falei para vocês, é uma célula mais complexa. E a procarionte são células mais simples, mais menores. E o genoma, ou seja, o DNA da procarionte é circular, como eu falei para vocês. É como se fosse uma linha que eu faço faço um bolo de emaranhado. Ali é o material genético da procarionte. E as células eucariontes, o DNA é linear, como os cromossomos. Agora vamos às células animais e vegetais, vamos a algumas diferenças. As células animais e vegetais são células eucariontes. Veja aqui a figura aqui, ó. Mesmo entre os seres vivos dotados de células eucariontes, percebemos que elas não são iguais, em especial quando analisamos as células vegetais e animais. Para entender melhor, vamos observar, ó. Algumas organelas Aqui tem uma célula animal. A célula animal, ela é muito parecida com a célula do ser humano, por isso que a gente diz que é a mesma coisa. Ou seja, o que possui no núcleo aqui, possui a cromatina, nucleolo, a membrana nuclear. Aí possui o retículo endoplasmático rugoso, o liso, o flagelo, o centrosoma, microvilosidade, microfilamentos, o lisossoma, a mitocôndria, a membrana plasmática e o copético de Golgi. Agora a célula vegetal. Perceba que tem uma diferença. Ó, a célula vegetal, o que ela possui diferente? Ó, possui vacúolo central, possui tonoplasto, possui o cloroplasto, vamos outro exemplo aqui, parede celular adjacente, plasmodescente. Ou seja, tem algumas organelas que tem na célula vegetal e não tem na animal. Também do modo contrário, tem algumas organelas que tem na animal, mas não tem na vegetal. Você percebeu como ambas são diferentes? As células vegetais apresentam determinadas estruturas que não estão presentes nas animais. Vamos nos exemplos. Parede celular rígida, que faz parte de um carboidrato chamado de celulose. Esse tipo de celulose só é encontrada nas células das plantas. Os cloroplastos também são encontrados nas plantas, que são organelas responsáveis por realizar o processo de fotossíntese. A grande vacúolo, o espaço central, que armazena grande quantidade de água no interior dessas células. Esses tipos de organelas e membranas só são encontradas em células vegetais, nas plantas. Já as células animais, distintas das vegetais, possuem uma organela denominada centríolo, que está envolvida com a migração dos cromossomos. Ou seja, vamos à diferença. Os centríolos possuem nas células animais, mas não possuem nas células vegetais. Os cloroplastos são ausentes nas células animais, mas presentes nas vegetais. O vacúolo central é ausente nas animais e presente nas vegetais. E a parede celular é ausente nas células animais e presente nas células vegetais. No caso das células animais, eu tenho o que? A membrana plasmática. No caso das células vegetais, eu tenho o que? A parede celular. Agora vamos os organismos, como eu posso dizer, acelulares. São organismos que não são células. São organismos também bem simples, ok? São organismos que a gente adquire, eles não são produzidos no nosso organismo, a gente adquire de algum organismo, alguma situação externa, por exemplo. Como exemplo do vírus que a gente tem no momento, o vírus da Covid-19. É um vírus que ele é passado de uma pessoa para outra, através do quê? Do ar, através das mesas, onde esse vírus está, assim, nas mesas, né, nas escadas, no ar, ou seja, em tudo, que esse vírus, a gente pode pegar esse vírus, ou seja, pode ser contagiado, ou seja, ele vem de um meio externo. Agora vamos ver o que são vírus. São um grupo diferente de organismos, conhecidos pelas doenças que costumam causar ao homem e aos animais, tais como a doença dengue, a raiva e a hepatite B. São um tipo de doenças causadas por vírus. Como nas células, como eu falei, as células pluricelulares, que desempenham várias funções no nosso organismo e também são de vários formatos, os vírus também. São vários tipos de vírus que desempenham várias funções, também de vários formatos. Do ponto de vista de sua organização, os vírus se distinguem muito de todos os outros seres vivos, pois não são formados por células. Eles são acelulares, como eu falei anteriormente. Mas todos os seres vivos não são formados por células? Sim, nesse caso os vírus seriam. Então, a exceção a essa regra. Ou afirmam alguns cientistas
nem mesmo seriam seres vivos. Ou seja, existem estudos, alguns cientistas defendem que o vírus é ser vivo, outros cientistas defendem que o vírus não é ser vivo. Enfim, polêmicas à parte, o vírus, assim como eu falei, que a bactéria é menor que por exemplo, a célula animal e a célula vegetal, o vírus é menor ainda, é uma coisa pequena, é menor ainda do que a bactéria, ele é imperceptível ao olho nu, ele só é visto nos microscópios eletrônicos, não é nem o microscópio óptico, eles são vistos eletronicamente, aqueles microscópios gigantes, entenderam? Agora vamos aqui, a configuração do vírus. Como é a estrutura do vírus? Eles são constituídos de um envoltório feito de proteínas, chamado de capsídeo. Em seu interior contém seu material genético, o seu DNA. Ou seja, são estruturas, assim como as bactérias, são estruturas bem simples. Aqui podemos ver a estrutura de um vírus e seu material genético viral. Nesse caso, o DNA, alguns vírus denominados envelopados, apresentam por cima do capsídeo um envoltório de membrana obtido no momento em que deixam uma célula e levam parte de sua membrana plasmática. Ou seja, o vírus, ele se hospeda nas células do nosso organismo. Ou seja, eles não são células, ele precisa de um hospedeiro, ele precisa se hospedar numa célula, para ele atacar uma célula e deixar aquela célula fraca e aquela célula morrer. Estão entendendo? Como é que a gente fica exposto aos vírus? Por isso que a gente chama de, como eu posso dizer, o nosso mecanismo de defesa do nosso organismo. Quando o vírus ataca esse mecanismo de defesa, ele deixa esse mecanismo de defesa o quê? Enfraquecido. Por isso que a gente adoece. Vamos às considerações finais, recapitulando. A gente falou de o quê? A importância das células por seres vivos. As células desempenham várias funções no nosso organismo, dependendo do lugar onde ela esteja, ou seja, existem células musculares, células do sistema nervoso, células do intestino. A gente viu também que a menor partícula da matéria é o átomo, que é menor do que a célula. Depois vem o quê? Vem as organelas, depois vão formar a célula. Aí a partir de um agrupamento de células vão formar o quê? Os tecidos. A partir do agrupamento de tecido vão formar o quê? Os órgãos. A partir de um sistema de órgãos vão formar o quê? Outros sistemas, e depois do sistema vão formar o organismo. Aí a gente viu também a diferença de uma célula unicelulares, uma célula pluricelular e uma célula celulares. A gente viu também a diferença de um organismo eucarionte e procarionte, ou seja, as bactérias, diferentes das bactérias, como as células animais, para as células animais. A gente viu a diferença lá, o que tem num e o que não tem na outra. A gente também viu as estruturas de cada uma dessas células. A gente viu também o estudo dos vírus, como é a constituição, como é que os vírus atuam. Ou seja, a gente viu uma bela introdução do estudo das células. Vale lembrar que é apenas uma introdução. A gente sabe que o estudo da citologia é um estudo minuciosamente grande, que não dá para explicar num vídeo em algumas áreas, precisa de vários vídeos, ou seja, é um estudo bem complexo, bem abrangente, ou seja, para estudar a célula não é fácil. Então, é um estudo bem complexo. Então a gente deu só mesmo a introdução. Agora vamos uma atividade. Dentro da diversidade de seres vivos existentes, alguns são extremamente simples, formados por uma única célula, enquanto outros, como o homem, por exemplo, apresentam um organismo bem complexo, formado pela associação de incontáveis células. De acordo com esse critério, tais seres vivos são classificados respectivamente como: primeiro eu tenho o que? Células extremamente simples, depois eu tenho o que? Células mais complexas. Esses organismos são em sequência. Como esses organismos são classificados? Primeira, pluricelulares e unicelulares. Será? Não, não é. Unicelulares e eucariontes. Será? Sim, exatamente. Quem marcou essa, unicelulares e eucariontes, está correto. Unicelulares é o que? São possuem uma única célula. São organismos que possuem apenas uma célula. E células eucariontes são o que? São células como a dos animais e do ser humano, que possuem várias milhares de células. Então a alternativa correta é a segunda. Pronto, pessoal, encerramos mais uma aula. Eu peço que quem viu o vídeo até esse momento, que você compartilhe esse vídeo. Como a gente sabe, o conhecimento ele não deve ficar preso numa caixa, ele deve ser compartilhado, ele deve ser o quê? Ser interagido com os outros, ou seja,
eu não tô pedindo pra ganhar likes ou ganhar visualização, não. Eu quero que nesse momento difícil da pandemia, de quarentena, o conhecimento através através de dispositivos, da internet, eles são de grande valia, eles são de grande ajuda para quem está em casa, sem fazer nada. Então, essa videoaula é para vocês que estão aí sem fazer nada, e sempre é importante saber de onde a gente veio, saber que nosso organismo é feito por células, como é formado os tecidos, como é formado os órgãos, como é formado, qual é a necessidade da célula, qual é a função da célula no nosso organismo. Isso é importante saber, não só para também o meio didático, para você passar numa prova, mas também para você saber, para você tomar cuidado, por exemplo, na questão do vírus, da questão de você comer alimentos saudáveis, nutrientes saudáveis, que vão fazer essa célula ficar mais forte. Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal. Até mais, até a próxima!